Olá, pessoal. Paula daí para mais um bate-papo nessa minha playlist favorita, Autores e Livros, que me permite ampliar o escopo aqui do Papo Net, falando de vários assuntos, inúmeros assuntos, trazendo pessoas diversas, tá? E desta vez, com uma surpresa muito grande, temos aqui uma engenheira que virou poeta ou que se mostrou poeta, né? Se mostrou poeta, que já era poeta antes de ser engenheira. Geralmente as pessoas são poetas muito antes de se formarem. E estamos aqui, então, com Rose Ramos, que publicou pela editora Bom Sucesso o seu livro de poesias, olha o título, Cálculo 5, Poesias Inexatas. Olha que interessante. E ela veio aqui contar essa história, como é que ela chegou à autora, como é que ela se descobriu autora. E estamos aqui com o seu editor, né, o Braga, para acompanhar para complementar, né, para apadrinhar essa entrevista com a Rose. Rose, é um prazer enorme recebê-la. Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Net. Obrigada, Paulo. O prazer é meu estar aqui com vocês. E obrigada também ao José por apadrinhar aí a obra Cálculo 5, Poesias Inexatas. Agora me conta como é que você, do que trata exatamente, né? Se bem que falar de poesia e perguntar do que trata a poesia é uma pergunta talvez até um pouco imprópria, mas me conta um pouco a história dessa obra, como que você chegou nela? Legal. Eu acho que a poesia trata de coisas do leitor, né? Frequentemente, não de quem escreve, mas ela foi construída ao longo de 20 e poucos anos, desde o colegial, quando eu comecei a escrever, após ter o primeiro contato mais profundo com as aulas de literatura. Já rascunhava alguma coisa, eu já lia antes por influência familiar, meu pai é professor, minha avó escrevia, mas foi no colegial que eu comecei a escrever mesmo, ali uma jovem adulta, né, adolescente tardia talvez, um começo muito com temas políticos até, né, de me descobrir fazendo parte ali de uma sociedade não tão perfeita, ou questionando um pouco e fazendo menos. Então tem um dos capítulos que agrupa esse tema. Ao longo de 20 anos ele foi construído com diferentes matizes, infelizmente com muitas dores hoje ainda, que eu vivenciava 20 anos atrás, mas acho que isso faz parte do inconformismo poético. Outros temas que foram sendo escritos ao longo desse tempo, muito como um hobby, né, como uma válvula de escape pessoal, compartilhado só com amigos, falam da minha vivência no interior de São Paulo e de personagens ali da cultura brasileira, da cultura interiorana, personagens muito humanos e as suas rotinas bucólicas até. Existe um capítulo que trata um pouco das emoções de uma jovem mulher e como é que essas descobertas acontecem, esses relacionamentos ocorrem. Enfim, são 5 capítulos, por isso o Cálculo 5. Além de eu ter feito até o Cálculo 3 na faculdade de engenharia, já ter sido um grande sofrimento, então era oportunidade de passar pelos próximos 2 aí, de uma maneira inovadora. Fiquei bem feliz, inclusive, por ter contado com o diretor do Instituto de Matemática da Unicamp, como uma das pessoas que assina o livro comigo. Olha, ele me ajudou ele me ajudou a elaborar as equações que abrem cada um dos 5 capítulos, e a intenção é que essas equações representem o sentimento que está contido nessas 5 partes. nossa, Vou ilustrar para vocês aqui. fantástico O livro, fantástico isso, fantástico. ele tem cores diferentes, né? Cada capítulo ele tem uma cor, e em cada capítulo a gente abre com uma equação, a gente usou os É uma números produção mágicos, ele esmerada, hein? tá Uma produção interessante. esmerada. Pois é, a editora Bom Olha, Sucesso, acho que dá para ver, né? Existe tá, uma equação na abertura de cada um sim. para desafiar os engenheiros aí também. Maravilha, sensacional. Estou curiosíssimo para ler esse livro agora. Agora já está na minha lista. Esse livro vai para a minha lista direto. Aliás, com a Que minha bom. formação técnica, eu vou querer, eu vou me fixar principalmente nas equações antes de ler o poema. Viu? Maravilha. Bacana. E conta, Braga, como é que você descobriu essa autora? Na verdade, eu fui conhecendo os poemas da Rose ao longo de alguns anos, né? Aparecia um, aparecia outro, e a gente lia, conversava, a gente sempre conversou muito sobre literatura, tal, e
uma época ela resolveu juntar os poemas, dar alguma organizada, colocar em alguma ordem, eliminar uns. Eu olhei isso numa espiral, falei assim, olha, Rose, tem um livro aqui, pá, e aí ela, o marido também foram se entusiasmando. Quando eu publiquei, eu acho que eu falei, olha, tá vendo, eu estou há 40 anos, não sei o quê, insisti muito com ela e ela resolveu publicar, porque eu achei que o livro dela, Não, ela não estava. eu gostei do investimento gráfico feito nesse livro. É um investimento considerável, é um produto graficamente, eu diria, gourmetizado, viu? Várias cores, um material muito Ela tem, interessante. ela tem um pezinho na comunicação, ela trabalhava na agência de publicidade também, então Ah, ela chegou cheia dando ordens do livro, a editora só foi obedecendo. olha, a sacada das fórmulas eu achei fantástica. A sacada das fórmulas eu achei As fantástica. fórmulas, os 5 capítulos, a pessoa que pega o livro para ler, vê, na verdade, eu sempre digo para as pessoas, vê a evolução de uma mulher de seus 17, 18 anos até os 30 e poucos, que é a idade da Rose, e 5 fases muito Então, eu distintas. vou cortar essa parte, eu vou cortar essa parte. Não se fala de idade. Sim, se ela fez durante 20 anos, alguma idade ela tem. Pelo menos 21. Ela começou com 1 ano de idade. Tá? Maravilha. Ela Perfeito, dividiu viu? o livro, ela organizou o livro para livro de poesia é muito diferente. Primeiro pela investimento gráfico, a Sim. coloração, essa equação que sintetiza de alguma forma o que está naquele capítulo. Os poemas estão agrupados dentro de uma ideia em cada capítulo e todos eles vão Isso é coisa de mostrando. engenheiro. Isso é coisa de engenheiro. Exatamente. Você tem ali vamos chamar assim, tem ali uma planilha por É, si. existe E uma as estrutura, existe uma engenharia por trás desse poema. tem um cálculo estrutural ali, tem projeto. O livro é muito, muito interessante e tem isso. Você tem a moça, a menina criada no interior, com um olhar às vezes mais infantil, às vezes mais adulto, às vezes mais existencial. Tem esse crescimento durante o livro, né? Sim, Perfeito. crescimento, inclusive, não necessariamente de idade, mas inclusive de mentalidade. Né? Sim. A jovem estudante, logo depois, a própria jovem estudante já está com uma visão um pouco diferente da própria sociedade, das coisas. Então, você tem os poemas um pouquinho mais politizados no início da revolta latente que ninguém vê, e depois você tem mais adiante, e depois os existenciais, e os desafios agora de uma moça, de uma mulher que é uma executiva, a Rose é uma executiva de novos negócios, de empreendedora, não é? Então você já vê ali uma mulher diferente diante do mundo, um momento diante do amor, um Mara- momento diante dos desafios Maravilha, profissionais. Braga. Mas eu prefiro que agora a Rose termine aí, dê suas considerações finais para o livro. Aí, senão senão vou ter que fazer outra entrevista só com você de novo sobre o livro dela. Não, eu estou falando com ela. Vamos falar. Ela é a Fala aí. autora. Não, olha, é, eu posso ler um trecho do prólogo, que talvez Fique à vontade. contextualize e fique um Fique à convite vontade, para por as favor. pessoas. E aí já deixa as suas considerações finais para os nossos seguidores, depois do prólogo, tá? Para a gente encerrar nossa Com entrevista aqui. certeza. Eu agradeço muito, eu estou ansiosíssimo para ler o seu livro, viu? Aliás, você vai lançar também na Bienal, você vai estar lá na Bienal lançando. Sim, no dia 9, vou No estar dia 9, com o Braga. junto com o Braga. Ah, então Exato, eu às 17h30. estarei lá para que vocês autografem os exemplares aí. Eu vou adquirir os exemplares lá na Bienal e a gente se conhece lá e eu vou ler os 2 livros. Aliás, são 3, né? São 3 livros. São 3. A gente vai se falar lá, então, na própria Bienal. Mas, por favor, Será prossiga. uma honra. Rose. Vamos lá. Cresci chacoalhando sons, comendo gostos, tateando as artes, vendo histórias. Em certa desordem, livre e sentida. Até tomar rumo nessa vida, como se diz. Objetivo, plano, ação, medição. Tem dado certo, dá certo conforto. Mas, no fundo, a separação entre o exato e o humano nunca me fez sentido. Só é mais simples separar, mais fácil explicar, mais plano. Assim, as poesias nasciam no escuro da insônia, na aula desatenta, na espera do café. Das angústias da glote, dos pudores éticos, dos medos de dormir sozinha. Não caberem dentro, gritavam-se, para poucos verem e ainda assim só por partes. Partes e fragmentos de um todo inexato e sem objetivo de ser pronto. Mutantes arriscando o pé para fora. Gostei de pensar
vê-las juntas, de mão em mão. Quem sabe alguém faz o cálculo. Quem sabe alguém também sinta. Fica o meu convite para conhecer o restante da obra. Sensacional. Muito obrigada. É um belo prólogo. Maravilha. Bom, pessoal, essa foi Rose Ramos, autora, engenheira, que estará lançando, né? Estará lançando na Bienal, no dia 9, o seu livro Cálculo 5. Nossa, deixa eu falar, deixa eu falar numa toada só aqui, que realmente hoje eu estou com a cabeça cheia aqui. Vamos lá. Que estará lançando o seu livro Cálculo 5, Poesias Inexatas, lá no estande da Iscortece, é isso mesmo? No estande da Iscortece, no dia 9. Então, estejam lá, a gente vai colocar todas as informações aqui no link abaixo, na descrição desse vídeo. E se vocês gostaram, deem seu gostei, deem seu não gostei, se vir alguma coisa que a gente pode melhorar, digam o que é, façam suas críticas, façam suas sugestões, deixem seus comentários para os nossos autores, encaminharemos aqueles que forem dirigidos a eles. Se acharem relevante, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem nos seus grupos, nos seus contatos, e se inscrevam no canal se ainda não fizeram. Ativem as notificações para receberem os alertas dos próximos bate-papos aqui no Papo.net. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, e foi colaborando que a humanidade construiu a nossa sociedade, a nossa civilização. Foi assim que construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre em colaboração uns com os outros. E, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas capazes de permitir colaborarmos ainda mais, complementando essa colaboração, sem nos preocuparmos com limitações como distanciamento pessoal, isolamento social, fronteiras ou até idiomas. Então, utilize as novas tecnologias para complementar a colaboração e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo.net.